Robertinho, sucesso a você também. E é um profissional que tem a confiança do Alexandre Matos, tem a confiança de todo mundo na Toca da Raposa, retornando ao Cruzeiro para vivenciar então esse trabalho na equipe celeste. Cirilo. Boa. Ô Romano, duas notícias importantes, né? A contratação de um goleiro que está sendo encarado como uma certeza para uma posição em que o Cruzeiro sofreu recentemente, né? Aí com o Rafael Cabral, muito criticado, e houve uma ruptura e ele saindo, né? E a chegada de um cara para trabalhar junto a esse goleiro. E assim, tempos atrás, nos tempos de repórter, com maior frequência, estive presente em várias atividades do Cruzeiro nos tempos em que o Robertinho trabalhava por lá. É de fato impressionante a qualidade do trabalho desse cara. Ele exige muito do goleiro, né? A melhor fase do Fábio foi com o Robertinho, né? O melhor momento do Fábio com a camisa do Cruzeiro foi com o Robertinho de preparador. E o Cássio, ele chega para preencher uma lacuna que ficou desde a saída do Fábio. Desde que a SAF do Ronaldo assumiu o Cruzeiro, com a saída do Fábio, ficou essa lacuna. O Gabriel Cabral chegou, jogou, mas a torcida não morria de amores por ele, né? Rafael. Rafael. Entendi, Gabriel, foi mal. Tudo segue o jogo. Família El. Tá tudo certo. Segue o jogo. Família El. Fala Cabral só que tá tudo certo. Então assim, a torcida não morria de amores por ele. Agora não, agora chega um goleiro grande, gigante, até no tamanho, para poder preencher essa lacuna aí no gol do Cruzeiro. Duas contratações chegando no mesmo dia, o Edu Panzi, para uma posição. Você ainda considera que o Cruzeiro está vendo aquela fase de transição, um ídolo que foi embora, uma referência, e está tentando ainda se ajustar, algo que já aconteceu com outros grandes clubes também? Pode-se dizer que seja isso, Cirilo, e não só o fato dessa idolatria, mas é que o Cruzeiro está precisando realmente de um goleiro, né? Um goleiro que imponha respeito, que o adversário olhe para a meta do Cruzeiro e fala, opa, tá ali o fulano de tal, né? E ontem eu dizia, o Cássio, ele tem o tamanho dos grandes goleiros da história do Cruzeiro. Se vai ser ídolo como estes foram, é outra história, depende dele, Cássio. Mas o nome Cássio, a figura Cássio e a história do Cássio tem o tamanho de Raul, de Dida, de Fábio, de Gomes. O Cássio chega deste tamanho. E agora depende dele virar ídolo como esses nomes que eu disse para o torcedor do Cruzeiro. E a chegada do Robertinho junto com o Cássio, eu acho que é fundamental. Até porque o Robertinho vai ter um trabalho que é evoluir o jogo do Cássio com os pés. O Cruzeiro do Seabra é um time que utiliza muito o goleiro com os pés. O Anderson tem tido trabalho e não é uma característica do Anderson e não é uma característica do Cássio. É algo que o Robertinho, nesses 40 dias que tiverem de treino no dia a dia, vai ter que atacar, vai ter que trabalhar para tentar fazer com que o Cássio evolua. O Fábio evoluiu. Mesmo com a idade já avançada, tendo uma carreira que utilizava pouco os pés, de uns tempos para cá evoluiu. O Fábio é o goleiro do time do Fernando Diniz. O Fábio, se bobear, toca mais na bola do que o Cano, durante um jogo inteiro. É verdade. Então, há sim a chance de acontecer uma evolução. É trabalhar. E o Cássio tem, eu acho que qualidade para conseguir evoluir nesse fundamento, nesse aspecto do jogo com os pés. Porque debaixo das traves, eu não vou afirmar. Mas eu acho que a chance do Robertinho fazer com que o Cássio volte a jogar em alto nível, ela é enorme. E não só isso. Acho que a chegada do Robertinho vai ser fundamental para o desenvolvimento do Anderson. O Anderson vai crescer muito com o Robertinho. E ontem na mesa redonda do Cruzeiro, que eu participei, o Gomes estava, cometi um pequeno engano. Eu falei que o Levin Yashin foi a um hotel onde o Milan estava concentrado em Moscou para conhecer o Dida. Na verdade, foi o Dassaev, goleiro de 82, que inclusive tomou um golaço do Éder na Copa de 82, foi ao hotel para conhecer o Dida. Boa, siga, Pansieri. Vamos lá, então o Cássio já integrado ao Cruzeiro, vamos falar sobre mercado, Cirilo. Arthur Cabral, inclusive a imprensa portuguesa fazendo contato comigo, com o próprio Thiago Reis, a gente nessa apuração aí, matéria que está no nosso itatiaesporte.com.br, buscando informações. Realmente o Cruzeiro buscou detalhes desse jogador, buscou fazer uma sondagem desse atleta para entender como que o Benfica queria fazer algum acordo. Pelo jeito ele está realmente numa lista de jogadores que não permanecerão para a próxima temporada europeia. Ele e o David Neres também tá nessa lista. E aí, Cirilo, é um jogador formado na base do Ceará, passou pelo Palmeiras,
Tem uma passagem também pela Fiorentina. O Cruzeiro está interessado nesse jogador, pelo que ele pode representar e também para ser um centroavante na equipe do Cruzeiro. Então, essa consulta realmente existe. Essa consulta aconteceu. Os valores assustam no primeiro momento aí, negociação em 20 milhões de euros, né? O quanto que ele foi adquirido na época, em agosto do ano passado. Mas, sinceramente, o Cruzeiro não faria esse movimento nessa quantia toda para contratar o atleta. E o que nós sabemos é o seguinte: o Benfica, para fazer algum acordo com o Cruzeiro, estaria também pedindo algumas garantias financeiras. Algumas garantias de como será esse pagamento. O Cruzeiro faria esse pagamento parcelado. E esse é o detalhe. É uma história que pode andar mais, que pode acontecer, mas que existe o interesse do Cruzeiro em contar com o atleta, certamente existe. Resumindo, se não for Arthur Cabral, o Cruzeiro quer centroavante. Pelo jeito, sim. Pelo jeito, o Cruzeiro, além desse homem de lado de campo, nesse monitoramento que o Cruzeiro vem fazendo, até porque mudou a forma, além do próprio Alexandre Matos, de conduzir o futebol, mudou também quem está no mercado. Quem está no mercado agora é o Rafa Vieira, que é diferente do Marcos Menezes, que estava lá. Então, cada um tem uma linha de conduta, tem uma linha de buscar jogadores, e o Cruzeiro entrou nessa de buscar alguns atletas para lado de campo. Para a zaga falamos ontem bastante do Mina, para o lado de campo falamos de Keno e Rony, e agora para centroavante o Cruzeiro está assim monitorando o Arthur Cabral, porque foi colocado Gabigol. O Cruzeiro pode vir fazer uma proposta pelo Gabigol? Pode, como qualquer outro clube brasileiro pode fazer. Ainda não fez, mas esse nome do Arthur Cabral é o nome que está pegando e está quente nesses bastidores do Cruzeiro. O centroavante contratado para ser o 9 do Cruzeiro na temporada tem um jogo na Sul-Americana e nenhum no Brasileiro, né? Talvez também nessa incerteza física do Dineno, o Cruzeiro também procure qualificar e numerar o ataque, né? Dar mais quantidade também, porque por mais que o Dineno tenha mostrado aí um campeonato mineiro de 5 gols, ele não jogou na sequência, né? Não jogou ainda nas principais competições. Não só isso, né? O fato de que ele não tem um substituto, né? Quem tá jogando ali também não tá agradando, né? Quem joga no lugar dele ali não tá agradando, não consegue preencher essa lacuna. Acho que o grande problema do Cruzeiro hoje é justamente isso, porque o Cabral, o Seabra, perdão, ele conseguiu achar um cara que encaixasse na forma de jogar, que foi o Barreal, que ajudou demais o Matheus Pereira, mas falta esse cara lá na frente, né? O Pedro Lourenço, Alexandre Matos, Pelaipe, Edu Dracena, eles não contratariam o Dineno, né? Sim. Acho que eles contratariam o Matheus Pereira. Eles contratariam o Marlon, o William. O Dineno eles não contratariam. E, sinceramente, eu já falei isso aqui algumas vezes, o Dineno não me conquistou, cara. Eu não consigo... Não me convenceu. Acho que talvez seja até essa porque palavra. Só jogou Mineiro, né? Jogou só o estadual, não conseguiu no estadual ser um jogador decisivo nos grandes jogos também. É verdade. Fez um gol no clássico, aquele 2-2, aquele segundo gol, mas ficou nisso, fisicamente não entrega. Nos jogos, o time precisa jogar muito em função dele, ele participa muito pouco dentro do jogo. Você está sendo, inclusive, muito gentil a dizer muito pouco, né? Não participa, né? Praticamente se a bola não participa. for lá, ele não participa. Não vai. Tem muito centroavante que tem essa característica. Mas aí, quando você fala de um grande centroavante, né? Aquele centroavante diferenciado acima da média, tudo bem, mas a gente tá falando do Dineno. Então, o Cruzeiro tá muito específico, tá muito claro. Ele tava atrás de um goleiro, contratou. Ele tá atrás de um zagueiro, Pansieri já trouxe nomes. Ele tá atrás de um volante. O Pansieri já trouxe Mina, nomes. Né, tá quente. Ele tá atrás de ponta, entre parênteses S, ou pontas. Sim. E tá atrás de um centroavante. Aí você pega os nomes. Daverson, Gabigol, eu não tô dizendo quem seja melhor ou pior, então só os nomes. Arthur, Cabral, Rony, Keno, Cuejar, Mina, Cássio. O Dineno não tá nesse rol, cara. Não. A nova gestão do Cruzeiro está buscando o jogador para chegar aqui e resolver e devolver o Cruzeiro ao patamar de clube e de time que briga por conquista. Não é com o Dineno que isso vai acontecer. Eu até fiz uma analogia na mesa, brincando com o Pedro, né? Pedro Lourenço, que o Cruzeiro olhava, chegava no supermercado e olhava para a prateleira lá embaixo, né? Olhava lá para baixo da prateleira, agora tá olhando a prateleira lá em cima, né? A diferença é essa.
A diferença de nível técnico existe e é bastante clara nessa intenção do Cruzeiro no mercado. Pansieri, já mais do Cruzeiro. Mais do Cruzeiro, o Cruzeiro também monitorando jogador para meio campo, jogador para chegar também vestir camisa de titular. Sobre o Arthur Cabral, olha só, 43 jogos na temporada pelo Benfica, 19 como titular, 11 gols, 3 assistências, jogador que tem números legais aí e realmente é uma possibilidade que o Cruzeiro vai caminhando, tenta negociar para destravar essa pauta e contratar o jogador. Vamos aqui no intervalo interativo. Qualquer análise a ser feita sobre um jogador em que o recorte é apenas o campeonato estadual, tem que ser uma análise com muita calma, né? Porque, e muito critério. Com muito critério, porque nós sabemos o peso que tem um campeonato estadual na temporada e normalmente o peso é bastante pequeno. O que a gente tem para avaliar do Dineno é a presença no Campeonato Mineiro. Teve lá os golzinhos dele, fez 5 gols no campeonato, apareceu como principal centroavante do Cruzeiro aí nesse cenário, mas ele não esteve nos grandes jogos. E nem digo que os grandes jogos do Cruzeiro na temporada se encaixem aí os que ele fez na Sul-Americana até aqui, porque o nível técnico também não é bom. Mas no Brasileiro, por exemplo, o cara não jogou 1 minuto, cara, não teve disponível. Então não dá pra falar se o Dineno seria ou não seria útil ao Cruzeiro na sequência. Por enquanto, é o recorte muito, mas muito pequeno sobre um começo de temporada. E o Cruzeiro está corretíssimo em contratar um centroavante para ser titular. Para mim, a avaliação da atual gestão é parecida com a nossa. Parece que sim, né? Tá no mercado, tá atrás de um grande nome para ser centroavante. Porque o Dineno vai resolver. O Dineno até agora tá no mesmo patamar do Gilberto ano passado. Quem nesse elenco do Cruzeiro resolve, gente? Matheus Pereira. Pronto. É simples. Só o Matheus Pereira. Eu acho que os laterais são muito bons. Mas lateral nunca... Geralmente o lateral não resolve, né? O Willian tá com um protagonista de assistência carrega piano, e tal. Quando a gente fala de resolver, é o cara ali, jogador pra pegar de lado a bola, de campo e o centroavante e o meia, cara. O Cruzeiro só tem um. Ele precisa de mais. E se tem dinheiro para investir, tá certíssima a diretoria do Cruzeiro. Estabeleceu suas prioridades e creio que estejam corretas mesmo. Você, torcedor, participe com a gente também aqui no chat, aqui no YouTube da Itatiaia. Mande sua mensagem, manda a sua interação. O Magno tá empolgado a ele. Keno, Rony, Gabigol, Mina e Cuejar. Aí pode entregar o Brasileirão. Muita calma, né? Vamos com muita calma. Até porque o primeiro turno vai ser jogado com o que tá aí, né? Sim. Essa turma precisa entregar a turma que chegar pro segundo turno, pro segundo semestre, uma pontuação boa para que o Cruzeiro consiga decolar. No retorno ainda tá brigando. Capacidade tem. O início do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro é muito bom, cara. Muito bom mesmo. E se entregar o Cruzeiro na primeira página, entre os 10 primeiros, aí quem chegar pelos nomes que são falados, a turma pode dar conta do recado, sim. E tem que aproveitar esse momento que o campeonato tá muito bagunçado em termos de equipes que estão com menos jogos. Vão ficar desfalcados. Vão ficar desfalcados. Tem que aproveitar isso aí.